Você tem a preocupação de encantar o seu cliente? Você pensa que somente dando algum bônus ou fazendo algo a mais daquilo que estava planejado, daquilo que estava vendido, especificado dentro de um projeto, é a única forma que você tem para fazer com que ele se encante com relação àquilo que você está entregando, aquilo que você está desenvolvendo? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá pessoal, aqui é Júnior Rodrigues, estou em mais um vídeo da nossa série Drops Diário de Liderança e hoje eu quero falar sobre encantar o cliente. Encantar o cliente é uma necessidade, é algo imprescindível cada vez mais nas nossas organizações. Eu costumo dizer que hoje, literalmente, o poder do cliente, do usuário, está na palma da mão. Ele tem a chance, a possibilidade de mudar para o produto da concorrência com um simples toque, um simples clique. Em menos de 5 segundos você já está perdendo espaço dentro do mercado para o seu concorrente, caso ele não encontre na sua solução aquilo que ele está procurando ou que ele tem algum tipo de demora no acesso ou na resolução do problema dele. Então, quando a gente fala de encantar o cliente, inclusive a gente já falou, né, da forma da gente trabalhar, buscando interação, trabalhando através da colaboração, fazendo com que o cliente ele faça de fato parte do nosso processo e que a gente trabalhe com um mindset onde a gente busque, através do ciclo de aprendizagem, ter uma ideia, a partir disso a gente validar nossa ideia, obter feedback e poder ajustar. Então, quando a gente busca isso, a gente está trazendo aquilo que a gente chama de minimal lovable product, o mínimo produto amável. É algo que de fato vai fazer com que o seu cliente tenha um encantamento com relação ao seu produto. É a gente buscar causar aquele efeito wow, né? Fazer com que o cliente ele realmente fique impactado, deleitado com aquilo que você está entregando para ele. E para isso a gente precisa considerar minimamente 3 pilares que eu acho muito importante para que a gente considere então um produto que vá de fato trazer esse encantamento, que é um produto que seja valioso, que seja factível e que seja usável. E quando a gente fala desses 3 aspectos, é claro que a gente pode inclusive fazer alguma dinâmica, utilizar isso como um modelo, uma base, antes mesmo da gente começar a construir, a desenvolver um produto, caso a gente não tenha disponibilidade, tempo, né, e a gente não esteja preparado para fazer uma dinâmica, uma imersão de design thinking ou design sprint ou alguma abordagem discovery que a gente queira utilizar. Mas a gente considerando minimamente esses 3 pilares, o que a gente vai fazer? A gente vai focar então naquilo que é valioso para o cliente. Quando a gente fala de valor, a gente está falando daquilo que o cliente percebe, tanto em termos monetários como em termos sociais, quais são os benefícios, os diferenciais do que o produto oferece para ele. Então, ele vai entender, quando ele receber esse produto, que aquilo ali realmente tem um grande diferencial e vai fazer com que ele fique satisfeito, seja financeiramente ou seja socialmente. E quando a gente fala de ter factibilidade, significa que a gente precisa ter tanto viabilidade técnica como financeira para desenvolver aquele produto, aquela solução. Não adianta nada a gente querer ir para a Lua, mas a gente não tem grana para poder pagar o nosso transporte, o bonde até chegar lá. Então a gente precisa desenvolver algo que seja factível financeiramente, que tenha um custo-benefício que vá compensar para que o cliente possa adquirir e até mesmo para a própria empresa poder produzir e colocar esse produto no mercado. E da mesma forma, uma factibilidade técnica, porque precisa ser algo que seja possível de realmente a gente desenvolver e entregar para o nosso usuário. E por fim, não menos importante, falando da usabilidade. E esse conceito ele tem ficado cada vez mais em alta, fazendo parte de um conceito maior do Customer Experience, né? E aí a gente traz ali dentro o User Experience, que é justamente a gente ter uma facilidade de uso. É o cliente, o usuário, ele poder pegar aquela solução, aquele produto, aquele serviço que você está oferecendo e ele conseguir, de fato, de forma muito fácil, navegar por ele, resolver o problema dele, conseguir navegar por toda a jornada que ele necessita navegar para que ele parta do ponto A até o ponto B, para que ele inicie essa jornada e ele consiga chegar ao final dela de forma fácil, resolvendo a sua dor, o seu problema. Então, quando a gente fala de ter um produto, uma solução que tenha esse efeito wow, que seja minimamente amável, significa que a gente tem que considerar um produto, uma solução que contenha minimamente esses 3 pilares, para que a gente consiga então fazer com que a interseção entre esses 3 produza algo que de fato vá encantar o nosso cliente. E só para deixar aqui como um destaque, quando a gente fala de encantar o cliente, o Discipline de Agile, né, a abordagem que agora faz parte do PMI, também traz
no centro lá dos seus princípios, né? É um dos princípios que o Disciplina de Agile traz, que é o encantar o cliente. Então veja a importância que esse item vem ganhando cada vez mais e que você, enquanto líder, deve buscar produzir dentro da sua organização, dentro do seu time. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.